Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para deixar uma pequena videoaula de revisão do nosso último assunto que a gente viu. Já tinha avaliação lá marcada, né? Então vamos agora concluir por aqui, para depois darmos sequência aos conteúdos aí. Espero dedicação da parte de vocês, lembrando que a sua dedicação é o seu sucesso, né? Então queira se dar bem nos estudos, embora nesse outro formato hoje também é possível, né? Então vamos se ajudar aí que o resultado será positivo depois. Lembrando também de deixar um like lá no vídeo quando você assistir, que você já fica inscrito e quando o professor lançar um outro, você já vai recebendo a notificação no seu celular, no seu computador, certo? Já vai fazendo uma chamadinha automática lá, que tem mais coisas novas lá para você, tudo bem? Então, diante dessa revisão, nós temos lá nos sistemas materiais, né? Nos sistemas materiais, nós estudamos substância pura e uma mistura. Em uma substância pura, eu posso ter ela simples ou composta, né? A substância pura simples é aquela formada por um único elemento químico e a composta por dois elementos químicos ou mais. Aí vocês vão lembrando lá quando a gente falava sobre a simbologia, né? Nas primeiras aulas lá, né? Mistura, eu tenho dois perfis de mistura. Eu chamo ela de homogênea, que também pode ser chamada de solução, e a mistura heterogênea. Mistura homogênea formada por uma única fase, podendo ter mais do que três componentes, dois componentes ou mais, né? E heterogênea vai formar mais do que uma fase, tudo bem? Na sequência, então, aí, nós temos um exemplo de substância pura, nós chamamos aqui de sistema. Ó. Aqui, ó, eu tenho a substância simples pura, de uma forma representativa, né? São bolinhas iguais ligadas uma na outra, né? Como você observa, né? Então tudo é substância simples e ela é pura, né? Aqui é composta porque é duas bolinhas cinzas ligadas a uma amarela, né? Então cada esfera amarela ligada às duas cinzas aqui representa uma substância, né? Então ela é composta. Mas como só tem esse perfil aqui, ó, 4 dessas aqui, eu falo então que essa substância aqui ela é pura composta, tá? Então se eu pegar duas dessas aqui e jogar aqui dentro e os dois forem gases, em uma mistura gasosa sempre é monofásico. Agora se um deles é sólido ou que não seja gasosos, eu posso ter um sistema bifásico e a minha mistura seria heterogênea. Mas a princípio aqui os dois sistemas que vocês estão vendo, tanto o do simples quanto o composto, são sistemas puros, de substâncias puras, tá? Se eu olhar agora, já não, né? Aqui agora nós temos uma mistura do ar. Quando se trata de ar, vou falar para vocês antes, sempre é uma mistura homogênea quando se trata de gases aí. Então está aí, nesse caso, uma solução, ou seja, uma mistura homogênea. No segundo caso, eu tenho água e areia, eu tenho então uma mistura heterogênea. Muito bem. Na sequência, nós podemos fazer esta classificação da matéria da seguinte forma: sistema homogêneo. No sistema homogêneo eu posso ter então substância pura e posso também ter mistura com uma única fase, de mais substâncias, porém uma única fase, né? Mas eu também posso chamar de sistema homogêneo quando tiver uma substância pura, ora já terá somente uma fase mesmo, né? No lado direito eu tenho o sistema heterogêneo. O sistema heterogêneo poderá ser também de uma substância pura, só que mais que uma fase. Um exemplo: água destilada pura e água destilada sólida, que seria o gelo de água destilada, o meu sistema é heterogêneo, embora eu não apresentei uma mistura. Por isso que a gente chama bastante de sistema e não foca muito em mistura, né? E eu tenho também uma substância em mudança de estado físico, né? Que é essa que a gente falou aí. Então eu tenho mistura de mais de uma fase e mistura e somente uma substância em estado de agregação diferente, tá? Então o sistema heterogêneo, quando a substância, nesse segundo momento aqui, que ela está em mudança de estado físico, eu tenho água destilada líquida e água destilada sólida. Eu não tenho mistura. Nesse caso eu tenho a mistura. Mais que uma fase, duas ou mais, ela é heterogênea. Muito bem. Aqui o autor fala em fenômeno químico e fenômeno físico, né? Quando tem um fenômeno químico e físico. O químico, quando altera a estrutura da matéria. Então, o que eu tenho no reagente é diferente do que eu tenho lá no produto. Nós observamos aqui, ó, eu tenho a combustão do álcool etílico, meu reagente,
3 mols de gás oxigênio, reage para formar 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água. É o meu produto. Então o fenômeno químico ele transforma a natureza íntima da matéria, ou seja, ele altera a estrutura da matéria, né? O fenômeno físico, então, o fenômeno físico só tem uma passagem do estado físico da matéria, né? Então essas passagens, ou seja, essas mudanças do estado de agregação da matéria, não vai alterar a estrutura da matéria. Se eu tinha água sólida, que é o gelo, transformou-se em líquido após a fusão, continuou sendo água. Se vaporizou, evaporou, continuou sendo água gasosa, gasificada, enfim, né? Então esse é um fenômeno qual não altera a estrutura da matéria, ou seja, não altera a natureza da matéria. Muito bem? Que são os exemplos então de fenômenos físicos, e nós comentamos muito bem todas as passagens aqui lá em sala de aula, né? Então só revisando rapidinho para vocês poderem fazer aquela avaliação com mais segurança, né? Aqui nós temos alguns exercícios para nós pensarmos um pouquinho aqui, né? Um exercício que a gente chamou de fixação, né? Ó, considere os sistemas a seguir, em que átomos são representados por esferas. Então, esferinhas azuis, cinza, vermelha, amarela, né? São átomos, né? Então, diante disso, eu posso ir lá e observar agora cada uma delas, né? Então, observando aí, determine onde encontramos substância pura. Então veja, ele não falou que quer substância pura simples e nem substância pura composta, ele quer apenas pura. Então no sistema 1 é pura, né? Embora no sistema 1 só tenha substância simples, posso até agregar um pouquinho. É substância pura simples. E aqui eu tenho substância pura composta. Aqui eu tenho uma mistura de simples com composta. Aqui eu tenho uma mistura apenas de simples. Então a resposta na letra A aqui é o sistema 1 e o sistema 4. Muito bem. Letra B ele pergunta onde é que possui mistura. Mistura no sistema 2, bem como no sistema 3. Aí na letra C ele pergunta duas substâncias simples. Opa, ele quer saber agora onde é que tem duas substâncias simples. Se observar aqui no sistema 2, tem duas substâncias simples. Essa da esfera vermelha e a da esfera cinza. E aqui também tem duas, né? Ah, mas aqui tem composta. Tudo bem, ele perguntou que tinha duas simples. Então, não somente, se colocar somente duas simples, daí só o 2 seria certo. Mas não tem a palavra somente, apenas duas substâncias simples. Tem no sistema 2, bem como no sistema 3. Agora ele trabalhou com a palavra somente. Somente substância composta. Daí é o número 4. Sistema 4 é a resposta correta. Porque no sistema 3 também tem composta, mas não é somente. Tem simples também. Então por isso que a resposta aí da letra D só encaixa o sistema número 4. Muito bem. Considere apenas o sistema 3. Agora eu vou olhar somente para esse sistema para responder aqui. Ele pergunta o número de átomos presentes. Então veja só, no sistema 3 eu tenho 3 átomos aqui. Mais 2, então 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10 átomos, certo? Aí ele pede o número de elementos químicos. Cada cor de esfera representa um elemento químico. Então, eu tenho aqui um elemento químico. Todas as esferas vermelhas é o mesmo. Então, 1, 2, amarela. Aqui amarela é o mesmo, amarela é o mesmo, né? 3 com essa azul. Então eu tenho 3 cores diferentes, como cada cor representa um elemento químico. Eu tenho então 3 elementos químicos. Letra C ele pergunta o número de moléculas. Veja que interessante. Para mim saber o número de moléculas que tem aqui. Então, uma molécula, 2 moléculas, 3 moléculas, 4 moléculas. Desse tipo aqui de molécula tem 2, mas o total é 4. Aí ele pede o número de substância. Aí eu tenho que pensar que essa substância aqui é a mesma dessa. Então por isso que eu tenho 3. Eu tenho uma substância que é a mesma. Então 1, 2, 3. Tá? Então letra D, 3 substâncias. Muito bem. Vamos prestando bem atenção aí para nós ir logrando êxito aí no entendimento. Aí ele apresenta aqui para nós um outro sistema e pergunta assim para a gente. Olha. Considere o sistema representado abaixo. Possa escrever que o sistema em questão como constituído do quê? 3 fases? Sim, tem 3 fases. Uma é a água líquida, outra é a água sólida e a outra é a areia. Tem 3 fases? Tem.
e um componente? Não, eu tenho dois componentes. Por quê? Porque areia é um componente, água líquida e gelo é outro componente. Por isso que o correto aqui seria esse: 3 fases e 2 componentes. As fases são então água sólida, água líquida e areia. E componentes é quem? Areia e água. Muito bem, areia e água são os componentes. Por isso então o segundo aqui está certo. Lembrando que se aqui eu tivesse acrescentado granito, o granito sozinho ele tem 3 componentes, né? E ele apresenta 3 fases. O granito é composto por feldspato, mica e quartzo. Tanto o feldspato, a mica e o quartzo, cada um apresenta uma coloração nessa rocha. Então, se eu colocar uma pedra de granito, o granito sozinho conta 3 componentes e 3 fases. Se liga bem para depois não errar na avaliação, tá bom? Um lembrete fantástico aí. Qual dos fenômenos a seguir não envolve reação química? Ou para não envolver a reação química, não pode alterar a estrutura da matéria. Então quer dizer o quê? Essa palavrinha não aqui, que judia muitas vezes os alunos. Eles não conseguem se ligar no lance. Espera aí, não. Então eu vou ter que achar que ela aqui é físico. Então, explosão de dinamite, reação química. Queima da vela, reação química. Combustão, que é qualquer tipo de queima, é químico. Digestão dos alimentos, químico. Fusão do gelo, opa, mudou o estado de agregação? Mudou o estado físico da matéria apenas? Ah, esse é físico. Então esse é o correto. Esse não é um fenômeno químico. Esse não envolve uma reação química. Este não altera a estrutura da matéria. Muito bem. Na sequência, nós temos lá curva de aquecimento da água. Nesse caso aqui, a gente viu os gráficos. A gente fala assim, a representação dos gráficos para saber se a substância é pura, se é uma mistura, a gente chama de mistura comum, ou uma mistura especial. Se é uma mistura especial, eu tenho a eutética e a azeotrópica. Apenas mistura comum, a gente vai denominar isso lá na avaliação também. E nos exercícios que a gente já fez e corrigiu foi isso, né? Então tem que ficar bem espertos aí. Curva de aquecimento. Curva de aquecimento porque ela está subindo. Se estivesse descendo seria a curva de resfriamento. Então essa curva aqui, onde eu tenho 2 patamares bem definidos, que é o patamar de fusão, bem como o patamar de ebulição, eu chamo ela de substância pura. Aqui no caso é água destilada. Tudo bem? Na sequência, para melhorar um pouquinho, aqui nós temos agora, ó, uma curva de resfriamento da água. Também a substância pura, por quê? Porque formou 2 patamares bem definidos, constantes, não variou. Começou em 100 e terminou em 100. Ele começou líquido em 100 e terminou gás em 100, resfriando, né? Começou sólido em 0, porque é da água, né? E quando não passou a ser, saiu lá do sólido líquido, era líquido, foi e ficou sólido no mesmo 0, na curva de resfriamento. Na sequência, você pode observar o que? Ó, mistura. Todo mundo variou aqui. Ó, não tem nenhuma constante. A variação do sólido para o líquido, do líquido para o gás, do gás, tudo variou. Então tem uma mistura. Nós chamamos lá de mistura comum. Tudo bem? Nesse caso aqui eu tenho a representação da curva de aquecimento e de resfriamento de uma mistura comum. Então, ó, curva de aquecimento está subindo, curva de resfriamento está descendo. Eu não tenho nada retinho, a grosso modo pensando. Não tenho nada constante. A linha de aquecimento ou de resfriamento variou 100% em todos os pontos, né? Na sequência, nós temos aqui uma das misturas especiais. Nesse caso aqui, a mistura eutética. Tenho somente um patamar. Quando eu conheço que é uma mistura eutética, só forma o patamar de fusão. Então só é constante aqui. O resto tudo variou. Que é o contrário da azeotrópica. A azeotrópica vai ser constante aqui em cima, né? E o resto irá variar. Então, curva de mistura eutética só forma um patamar, né? Só o de fusão. Vamos observar agora, na sequência. Na sequência, nós temos a mistura eutética de aquecimento e resfriamento. Então, ó, só formou aqui aquecimento, na mesma temperatura forma do resfriamento, tá? Curva de aquecimento e curva de resfriamento. Se ligam bem nessa interpretação gráfica, de saber quando a curva é aquecimento ou resfriamento é bem fácil, mas se não sabe fica difícil. Muito bem. E aqui, chumbo. Exemplos de mistura eutética. Chumbo e estanho. Ponto de fusão 183. Eles vão se fundir junto.
O chumbo e o antimônio vão se fundir junto também a 246 graus Celsius. Bismuto e estanho vão se fundir junto também a 133 graus Celsius. Muito bem. Nós temos aqui agora de uma mistura azeotrópica. Como eu dizia para vocês, ela também forma só um patamar. Nesse caso, o patamar de ebulição. Tá? Então está aí. Né? Nós temos a curva de aquecimento e resfriamento também da mistura azeotrópica, né? E podemos observar que só tem o patamar de ebulição e o patamar de liquefação, né? De condensação, também podemos chamar. Exemplos de mistura azeotrópica: a acetona e o metanol, elas vão evoluir juntas a 56 graus Celsius. Quando eu tiver misturado álcool etílico e clorofórmio, vão evoluir juntas a 60 graus Celsius. Álcool fórmico e água juntos vão evoluir a 107,3 graus Celsius, tá? Só para alguns exemplos aí de mistura. Mas o que importa hoje para a avaliação de vocês é saber de forma gráfica quando que a mistura é eutética, quando que é azeotrópica, quando que é uma mistura comum e quando é uma substância pura. Então, se ela formar os dois patamares bem definidos, estou diante de uma substância pura. Se ela não formar nenhum, eu estou diante de uma mistura comum. Se ela formar só um, e esse for o de fusão, ela é eutética. Se formar somente um, e é o de ebulição, então ela é azeotrópica. Muito bem, bons estudos. Não esqueça de revisar as questões que a gente fez lá no livro e fazer a atividade que está lá na plataforma, tá? Um bom feriado para vocês e uma feliz Páscoa a cada um e a cada uma, tá? E espero encontrar vocês na plataforma. Qualquer dúvida, chama no privado lá, através do líder, enfim, a gente ou conversa lá pela plataforma. A gente tem vários canais de comunicação e não vamos perdê-lo. Foco, fé e bons estudos a todos e a todas. Beleza?